Meus amigos, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo deu ontem à noite uma entrevista bombástica à CNBC. Acompanhe a matéria. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse na segunda-feira que os Estados Unidos ainda estão preparados para tomar medidas militares no Oriente Médio depois que ele foi questionado sobre a invasão da Turquia às áreas controladas pelos curdos do nordeste da Síria. Os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio permanecem os mesmos. Nossa missão ainda está lá. Usaremos todos os poderes que temos ou normas fundamentais que precisam ser aplicadas em qualquer lugar do mundo onde vemos interesses americanos em jogo, começando com os esforços econômicos e diplomáticos, afirmou Pompeo. Preferimos a paz do que a guerra, mas no caso de uma ação cinética ou militar ser necessária, você deve saber que o presidente Trump está totalmente preparado para empreender essa ação, acrescentou Pompeo em entrevista à CNBC. O entrevistador da emissora, Wilfred Frost, perguntou a Pompeo se morte de aliados ou invasão de territórios poderiam levar uma resposta dura dos Estados Unidos no Oriente Médio. Pompeo respondeu que os Estados Unidos cumpriram seus compromissos com os seus aliados curdos por seus esforços para combater o Estado Islâmico, e que, além dos compromissos já cumpridos, os Estados Unidos entraram em discussões com a Turquia depois que esta decidiu invadir o Kurdistão sírio, dando a entender que os Estados Unidos estava agora fazendo um favor extraordinário aos curdos. Sobre as críticas de que os Estados Unidos deixaram a Turquia invadir o Kurdistão sírio, Pompeo concordou que a Turquia invadiu a Síria, mas não o Kurdistão. Fez questão de diferenciar uma nação soberana, a Síria, de um território não reconhecido como soberano, isto é, o Kurdistão sírio, e acrescentou que, por não ser reconhecido como tal, o Kurdistão não tem o mesmo nível de proteção. A entrevista é realmente bombástica por duas razões, especificamente. Primeiro, porque deixa Pompeo muito claramente como pensa o governo Trump, ou melhor, o que pensa o governo Trump em relação à sua dívida para com os curdos. Não deve nada. Os curdos ajudaram os Estados Unidos e os Estados Unidos já retribuíram de alguma forma. Agora, cada um por si. Sobre a invasão da Turquia ao Kurdistão sírio, Pompeo deixou bem claro que a Turquia invadiu sim, mas não o Kurdistão sírio, porque esse não é reconhecido oficialmente como uma nação. Portanto, os Estados Unidos não têm nenhuma obrigação de lutar contra a Turquia por causa dos curdos. Terá sim, e aí vem a outra parte interessante, bombástica da entrevista, terá sim como lutar, mas não por causa dos curdos, e sim por causa dos sírios que tiveram o seu território reconhecido oficialmente como tal, invadido. Muito estranho da parte de Pompeo, sabendo que os curdos estavam lutando, foram treinados pelos Estados Unidos, mas também, de certo modo, treinaram os americanos em relação à luta específica contra o ISIS, em troca de um apoio formal dos Estados Unidos depois, politicamente, junto da ONU, com todo o poder americano, para a criação de um Estado curdo, de um Kurdistão oficial reconhecido e assim por diante. Pompeo disse que não, os Estados Unidos já pagaram sua dívida, mas pagaram como, cara pálida? Em dinheiro, em tapinha nas costas, numa ação política forte na ONU? Não, nada disso. Os Estados Unidos, se pagaram alguma dívida para os curdos, foi de modo muito subjetivo. Sentiram-se agraciados, deram um tchauzinho, beijinhos e nada mais do que isso. Ou então, os Estados Unidos estão sugerindo que só pelo fato dos curdos existirem, então a dívida está paga. Muito estranha essa declaração de Pompeo, mas essa estranheza não é marca apenas de Pompeo, é fundamentalmente do seu chefe, de Donald Trump, que a cada dia que passa tem deixado mais claro, mais evidente para o mundo inteiro e principalmente para os seus eleitores,
que o negócio dos Estados Unidos, sob sua administração, é dinheiro e nada mais que dinheiro. Vejam, por exemplo, o que ele disse em relação à presença dos Estados Unidos na Síria sob o seu governo. Ele disse: eu sempre disse que se você entrar, fique com o petróleo. Disse Trump, sugerindo que, isso está no The Times of Israel, sugerindo que os povos lá do Oriente Médio, especialmente da Síria, deveriam contratar as grandes empresas americanas, ele diz, nossas grandes empresas de petróleo, para extraí-lo adequadamente. É por isso, fecha aspas, é por isso, basicamente por isso que os Estados Unidos meteram-se naquela região e, portanto, não tem muito mais o que fazer mesmo, porque já que não há dívida para com os curdos, já que a vida humana nesse momento pouco interessa para os Estados Unidos de Donald Trump, então, bye bye, baby. Agora vejam que interessante, ou melhor, vejam o outro lado, o lado trágico da história. A Anistia Internacional acusou as Forças Armadas da Turquia e as milícias apoiadas pela Turquia de cometer crimes de guerra, exibindo um desprezo vergonhoso pela vida de civis inocentes. Mais de 176 mil pessoas foram expulsas de suas casas por causa da violência turca. Cerca de 70 mil delas são crianças, disse o grupo de ajuda internacional Save the Children na segunda-feira. Ele disse que milhares estão se refugiando em escolas e prédios abandonados sem eletricidade ou em campos abertos nas áreas administradas pelos curdos no nordeste da Síria. Na cidade de Assaké, onde mais de 4 mil vivem agora em escolas, a estação de abastecimento de água foi desativada devido à violência, para que os moradores não tenham serviços regulares de água ou esgoto. Dezenas de civis, principalmente curdos sírios, também foram mortos em combates. É isso aí, 176 mil pessoas desabrigadas, fugindo para qualquer abrigo improvisado, sem água, sem tratamento de esgoto, sem nada. Nós, se nos colocarmos um minuto no lugar dessas pessoas, saberemos o quanto dói e quanto está crescendo o sentimento de revolta para com o povo americano lá da parte do Oriente Médio. Não pensem que só os curdos estão sofrendo, ou melhor, estão demonstrando este crescente, vamos dizer assim, repúdio ao estilo Trump de ser. Todos os árabes da região, os muçulmanos de modo geral, já estão sentindo o que os curdos sentem, se não na pele, na alma. Um repúdio muito grande aos Estados Unidos. E vejam, isso não é mais exclusividade de árabes, curdos ou qualquer outra etnia. Os israelenses já estão se sentindo assim. Se não há ainda declaradamente um sentimento de repúdio, há, pelo menos por parte de Israel, uma desconfiança e um temor muito grande em relação aos Estados Unidos hoje. Vejam, por exemplo, essa matéria saída no The Times of Israel. Parte da matéria diz o seguinte: os israelenses têm acompanhado de perto as decisões de Trump sobre a Síria, preocupados com o fato de seu país também poder ser abandonado por seu aliado mais importante. Além disso, Israel tem preocupações de longa data sobre o seu inimigo, o Irã, se moverá para preencher qualquer vácuo na Síria vizinha, onde Teherã tem apoiado o presidente Bashar al-Assad em uma guerra civil de 8 anos. Bem, a situação é bastante complicada em Israel, há esse temor sim, até porque os israelenses hoje estão sem um governo. Benjamin Netanyahu, ontem, como eu noticiei aqui, entregou o seu mandato ao presidente Rivlin. Agora, o seu adversário mais forte, Benny Gantz, terá 28 dias para formar o gabinete.
Dizem os especialistas que se Bibi não conseguiu formar, Gantz também não conseguirá essa maioria para tocar o seu governo em frente. É uma briga de bastidores, é uma briga de poder. Agora vejam que interessante. Tudo isso por culpa de Gantz e de Lieberman. Lieberman, que é, aliás, pupilo de Benjamin Netanyahu na política, retirou as suas 8 cadeiras de apoio a Bibi. Prometeu dá-los a Gantz, mas também retirará de Gantz. Gantz tem alguns partidos árabes a seu favor, porém não todos, que prometem também de última hora tirar apoio, e isso tudo para que Israel vá para uma terceira eleição, para que ninguém ganhe. Vejam a irresponsabilidade de Gantz e Lieberman. Sabendo da situação mundial, do quanto está perigosa a vida no Oriente Médio, deveriam eles tomar consciência e dizer, bom, se já suportamos 10 anos de Bibi Netanyahu, que fique pelo menos aí mais 4 ou mais 2 para atravessarmos esse momento difícil. Vamos dar apoio. Gantz, por exemplo, o que ele tem feito é puxar a esquerda para o seu lado. Ele quer fazer um governo e só conseguirá fazer esse governo se a esquerda o apoiar em peso. A esquerda e os partidos árabes israelenses. Pois bem, isso significará, evidentemente, chamar a esquerda para um governo. Um governo que se diz de centro, mas governará dando todo o privilégio à esquerda. Num momento difícil como esse, não seria a hora de colocar a esquerda no poder, mas a vaidade de Gantz subiu-lhe a cabeça. Ele certamente não ganhará o apoio dos árabes, tentará nesses próximos 28 dias formar o gabinete e no momento final lhe puxarão o tapete e Israel continuará ainda mais um longo tempo sem governo porque terá que ir para uma terceira eleição. Justamente nesse momento crucial, terrível para o Oriente Médio. E o outro lado lá, o Lieberman, tem feito docinho para apoiar Benjamin Netanyahu por causa dos religiosos ortodoxos que sempre apoiaram Netanyahu. Ontem, quando Netanyahu entregou o seu mandato ao presidente Rivlin, ele disse o seguinte: não consegui fazer o meu governo, o meu gabinete, mas também não abandonei os meus amigos, os religiosos. Uma autêntica postura de líder. Não abandonou os seus amigos, preferiu entregar o seu mandato, permitir que Gantz tente ele fazer o seu governo, mas não traiu os religiosos. E Lieberman, com 8 cadeirinhas, apenas está fazendo a diferença, sim, mas não para o bem, sim para o mal. Não quer religiosos no governo. Pois é, só que quando a coisa aperta, o povo vai pedir justamente para os religiosos, por favor, rezem pela gente. Lieberman não quer saber dessa história. E está aí. Isso é um processo bastante complicado, mas certamente com muito prejuízo a Israel. Não sabemos o que vem pela frente, mas tudo indica que as coisas tenderão a piorar. E aí, como ficará Israel sem governo? Bem, não está completamente sem governo. Ainda há o gabinete em vigência, que é o de Netanyahu, mas daqui a pouco pode ser substituído por outro, ou pode continuar até uma terceira eleição, como se fosse um barquinho todo furado tentando atravessar o rio. Terá que remar com muita pressa antes de afundar. Ou se afundar, pelo menos terá que chegar perto da margem. Por quê? Porque tratar-se-á sempre de um governo provisório, suscetível a vários ataques o tempo todo. Todo mundo desejará fazer parte, ter o seu quinhão, e as coisas tendem nunca a andar da forma como deveria ser. Então Israel, para todos os efeitos, está bastante complicada.
E não bastasse isso, Israel já mandou uma tropa, mandará uma tropa, vou colocar aqui para vocês, lá na fronteira norte com a Jordânia. Está aqui, Israel, aqui vocês veem a Síria, aqui a Jordânia e aqui ao leste Israel. Aqui exatamente próximos aqui da fronteira com Beirute e a Jordânia, aqui mais ou menos nessa região, Israel colocará uma tropa já em território sírio. Isso parece que está acordado tanto com a Jordânia quanto com a Síria. Certamente não gostou da história, mas Israel tem que fazer de alguma forma, Israel terá que preencher esse vácuo americano, tem que se fazer presente nessa região. Aqui nessa área pontilhada, vocês estão vendo, são as colinas de Golã. Israel tem que ficar por aqui, sim, porque se trata de defender esse território que agora, autorizado, vamos dizer assim, por Donald Trump, passou para as mãos de Israel. Israel tem que não só marcar presença aqui para assegurar as colinas de Golã, como também para estar próxima do Líbano, que está em convulsão, amanhã depois pode estar na mão do Hezbollah ou do Irã, também o Líbano, e tem que marcar presença por aqui, porque as tropas iranianas, as bases iranianas prometem chegar também muito perto dessa região. Situação muito, muito, muito complicada por causa deste vácuo deixado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão parecendo aqueles estereótipos de filme de Bang Bang, quando o ganancioso toma conta do poder. Ele só ajuda, só salva a mocinha em perigo se a mocinha lhe pagar alguma coisa. Pois é o que está aparecendo que é a política de Donald Trump. Donald Trump está lutando hoje contra o impeachment, está crescendo sim a força da esquerda, e não só da esquerda, muitos republicanos já estão achando que o melhor negócio hoje é o impeachment, deixar Pence tocar o barco até o fim do mandato. Mas, atenção, o que pode vir daqui para frente também é uma mudança radical na opinião pública, que está já recebendo essas imagens terríveis de pessoas humanas, de civis desprotegidos, sem água, sem esgoto, vivendo em escolas, em abrigos improvisados e ainda correndo o risco de serem mortos. As imagens desta violência toda sobre os curdos estão chegando lá na América e muita gente já está indisposta a ouvir os discursos ufanistas de Donald Trump. América primeiro, vamos onde tem petróleo e assim por diante. Isso está pegando muito mal, porque tem um detalhe, muitos analistas lá também já estão dizendo o seguinte: mesmo que Trump não for impeachmentado e for tentar um segundo mandato, é quase improvável hoje, com toda essa situação, com todos esses efeitos colaterais da sua política externa, que ele não ganhe. Porque a tragédia humanitária tende a aumentar, ainda há o problema da fronteira. E agora vejam que detalhe interessante, aqui na América do Sul, nós estamos enfrentando o mesmo problema lá de Israel. Israel viu os seus inimigos crescerem no seu entorno por causa desse vácuo deixado pelos Estados Unidos. Aqui nós estamos vendo o retorno do Foro de São Paulo com tudo. Por quê? Porque perceberam os comunistas aqui que os Estados Unidos não está mais nem aí não só para o Oriente Médio, mas também não está nem aí para os nossos problemas aqui. Não fosse assim, já teria resolvido há mais de um ano a questão da Venezuela. Não o fez. A Rússia está dando carta de mão na Venezuela, está dando carta de mão na Bolívia. Pelas eleições agora haveria um segundo turno, mas melaram o jogo. Quem está no poder, Evo Morales, melou o jogo, diz que ganhou e não terá segundo turno, convulsão lá,
convulsão no Equador, convulsão no Chile. Pois é, a Argentina amanhã depois pode entrar pelo mesmo caminho, e nós aqui com a esquerda toda unidinha para destruir Bolsonaro, para impeachmentá-lo aqui. Tudo isso por quê? Porque os Estados Unidos não representam mais nenhum tipo de oposição a este desejo do imperialismo comunista, da pátria grande, voltar à cena aqui na América do Sul. É isso aí. Muita gente diz, não, mas os Estados Unidos não devem mesmo ser o xerife do mundo. Pois é, não deve. Em outras circunstâncias não deveria. Mas essa configuração não nasceu ontem. Vem lá da Segunda Guerra Mundial, e não se desfaz isso de uma hora para outra sem entregar o ouro para o bandido, como se diz na gíria. Não se faz, não se muda radicalmente de política sem um plano B. E o plano B dos Estados Unidos, de Donald Trump, simplesmente não existe. E isso está ficando cada dia mais claro. Então, os aliados estão se sentindo abandonados, os inimigos naturais dos Estados Unidos estão crescendo na fotografia. E aí, como fica? Bem, aí, meus amigos, só Deus sabe. Mas devemos ter esperança, porque em algum momento, tenhamos fé, Deus haverá de intervir nesse estado cada vez mais diabólico de coisas, nessa dimensão cada vez mais louca, mais alucinada que nós humanos estamos entrando. Pois é, por enquanto é isso. Assim que tivermos outras informações, tanto do Oriente Médio quanto aqui, nós voltamos. Até depois.